Bom dia, paz seja convosco, glória a Deus, mais um dia na presença do Senhor Jesus, na presença do Rei dos Reis, glória a Deus, dia 21 de fevereiro de 2025 e eu estou aqui mais uma vez iniciando essa live para falar um pouquinho da Palavra de Deus, para compartilhar com vocês um pouco daquilo que tem, que a carta aos Efésios tem a ministrar aos nossos corações. Eu tenho feito essas lives já faz algum tempo, estou aí abordando as cartas da prisão. Essa é a última carta da prisão, eu já estou aí no capítulo 3 e tenho certeza que Deus tem falado poderosamente ao seu coração, que Deus tem se revelado a você, nessa jornada aí de conhecimento da Bíblia, da Palavra de Deus. Eu quero estar apresentando ao Senhor esse tempo, orando e pedindo que Jesus venha estar aqui conosco, falando aos nossos corações, ministrando sobre nós. Pai, em nome de Jesus, eu te louvo, te agradeço por mais um dia de vida. Te agradeço, Jesus, pela tua fidelidade, pela tua bondade, pelo teu amor. Obrigada, Jesus, por se fazer presente nas nossas vidas, por ser um Deus que habita em nós e que faz nova todas as coisas a cada manhã. Muito obrigada, Jesus. Eu coloco diante de ti, Senhor, esse tempo de live, Senhor, esses 30 minutos, 40 minutos, tão pouco tempo, Senhor, mas que seja um tempo onde o Senhor possa se revelar aos nossos corações, onde o Senhor possa falar aos corações daqueles que estarão assistindo, Senhor. Usa a minha vida, que eu diminua e que o Senhor cresça, que o Senhor se revele poderosamente aos corações. Pai, independente do tempo que essa live for acessada, independente do tempo que as pessoas vão estar assistindo, que o Senhor libere sobre elas uma unção fresca, que traz sabedoria, traz conhecimento, que o Senhor ministre ao coração dessa pessoa como se ela estivesse assistindo ao vivo. Senhor, se revela, traz, Senhor, cura, traz libertação, traz restauração, alinhamento, fortalecimento na fé, clareza, entendimento da tua vontade, do teu propósito. Senhor, que o teu nome seja honrado, que o seu nome seja glorificado. Senhor, que ao receber a tua palavra, as pessoas possam interagir contigo, falando, orando, Senhor, se apropriando das verdades que serão declaradas aqui, tomando posse dessa palavra, Senhor. Em nome de Jesus, que o teu Espírito esteja ministrando aos corações numa plena liberdade, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor, faz nova todas as coisas sobre as nossas vidas. Age nas nossas casas, nas nossas famílias, nos nossos casamentos, sobre a vida dos nossos filhos. Cobre eles com teu sangue. Senhor, guarda os nossos filhos por onde quer que eles forem, Senhor. Ao sair, ao voltar, que eles estejam sendo guardados e protegidos por ti, que o Senhor possa preparar o melhor para os nossos filhos. Guarda também nossas vidas, nossos casamentos, protege os nossos casamentos, Senhor. Dá sabedoria para as esposas, dá sabedoria para os maridos, Senhor, que todos nós venhamos entender o nosso papel no chamado que o Senhor fez a nós como família, e cada um possa executar a sua parte, para que o teu nome seja honrado, para que o teu nome seja glorificado, para que, Senhor, as nossas vidas sejam um testemunho vivo para a glória do teu nome. Age, Senhor, poderosamente através desse tempo. Senhor, eu estou limitada aqui nessa telinha, através dessa plataforma, mas o teu Espírito não está limitado. Ele pode ir além, ele pode fazer aquilo que ninguém imagina, ele pode fazer aquilo que ninguém pediu ou orou ainda, Senhor. Então faz, Senhor, infinitamente mais do que pedimos, do que pensamos. Interage, Senhor, nos corações para a glória do teu nome. Traz salvação, Senhor, traz revelação da tua vontade e alinhamento sobre a mente e o coração dos nossos irmãos, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, opera poderosamente nesta manhã. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor, bendito seja o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Príncipe da Paz, o maravilhoso, o soberano, Jesus Cristo, Filho do Deus vivo, que morreu na cruz para me salvar e para te salvar.
Esse é o nosso Deus, um Deus fiel, um Deus leal, um Deus que está sim preocupado com você e comigo, um Deus que se importa conosco, com o que pensamos, com o que sentimos, com o que falamos, um Deus que está muito mais interessado nas nossas promessas do que você e eu. Esse é o nosso Deus, um Deus que não falha, um Deus que pode todas as coisas. Que você esteja aí glorificando o nome do nosso Deus, amém? Vamos lá, né? Eu vou estar hoje abordando aqui o capítulo, dando continuidade ao capítulo 3 de Efésios, né? Eu vou dar continuidade aí a partir do verso 14. Essa semana esteve comigo o pastor Décio e nós falamos um pouquinho de conhecer a altura, profundidade, largura e o cumprimento do amor de Cristo. Falamos um pouquinho porque é impossível falar tudo da palavra de Deus, ela é tão rica, tão poderosa, e o Espírito Santo, que é o Espírito de Jesus, que traz a revelação da palavra, todo o tempo ele está trazendo algo novo, uma revelação nova, confirmando, testificando aquilo que Deus quer ministrar ao nosso coração. Então, acaba sendo impossível você abordar tudo, né? Você vai abordando e de tempos em tempos o Espírito Santo vai trazendo uma clareza em alguns aspectos que você não tinha enxergado antes. Mas vamos aí, vou tentar fazer isso hoje de manhã e espero que Deus continue ministrando ao seu coração. O texto diz o seguinte: Efésios 3, do 14 a 21, Paulo ora novamente. É a segunda oração que tem nessa carta. Ele faz uma oração pelos irmãos lá em Efésios capítulo 1, né, a partir do verso 15, e agora no capítulo 3, a partir do verso 14, ele ora mais uma vez pelos irmãos, né, de Éfeso, né? A gente sabe que essas cartas, essa carta foi direcionada à igreja de Éfeso, mas ele mesmo diz para que essa carta seja lida às outras igrejas que estão próximas ali da região onde está Éfeso. Então, entendemos que ele está orando por todos os irmãos, inclusive por mim e por você, que só chegamos agora, né, nesse contexto, nesse conhecimento. Mas o texto diz assim: por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra, para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito no homem interior, e assim habite Cristo no vosso coração, pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de poderdes compreender com todos os santos qual é a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, a ele seja a glória, na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Bom, eu já falei aqui na live várias vezes, né, que eu amo essas orações que Paulo deixou registrado nas cartas. Eu entendo a profundidade dessas orações, entendo quanto elas são necessárias para a minha vida. Então, algumas vezes eu pego esses textos e vou orando sobre a minha vida, vou declarando, colocando aí na primeira pessoa, né? E vou declarando a palavra, a oração, o texto, porque eu entendo que a palavra do Senhor não voltará vazia, então ela produzirá um fruto sobre a minha vida. E às vezes eu oro por outras pessoas também dentro do texto, né? Pego esse texto aqui de Efésios 3, a partir do verso 14, e vou orando acerca de algumas pessoas para que essas verdades venham ser declaradas sobre essas vidas e elas se tornem real na vida dessas pessoas. Eu creio que isso é uma estratégia que o Espírito Santo me deu e de vez em quando eu estou aí praticando porque eu entendo a profundidade desses textos. Então, essa é a segunda oração que Paulo faz, né? A segunda oração apostólica, e a oração é para o quê? É para que o poder do Espírito Santo encha cada crente,
para que os crentes sejam cheios do Espírito Santo, fortalecidos em Deus. Né? São 3 coisas: eles sejam cheios do Espírito Santo, sejam fortalecidos e eles tenham como fundamento o amor. Né? O amor. Bom dia, paz do Senhor. Então, esses são 3 assuntos fundamentais da carta. Paulo diz o que, né? E por essa razão oro, eu, Paulo, prisioneiro. Por essa razão me ponho de joelhos. Essa é uma boa causa. Se colocar de joelhos diante do Pai para orar por seu povo santo. Paulo, ele orava nas praias, ele orava nas sinagogas, ele orava nas casas e agora ele ora na prisão. Porque quando ele escreve essa carta, ele está na prisão. Então, não há desculpas para não orar. Não há barreiras para não orar. Você pode orar em qualquer lugar, você pode orar dentro do ônibus, você pode orar lavando louça, você pode orar tomando banho, você pode orar deitado na sua cama, deitada, né, no sofá, não importa onde você esteja, importa que você ore. Se o seu coração está ali rendido diante do Senhor, a oração está subindo. Você imagina se os ambientes nos impedissem de orar? Nós estaremos perdidos. Mas não existe isso, você pode orar em qualquer lugar. Paulo orava em vários lugares, inclusive na prisão. Né? Então, essa é uma boa causa, orar pelos irmãos. 1 Samuel 12, 23 diz assim: quanto a mim, não deixarei de orar por vocês, pois do contrário estaria pecando contra o Senhor, e eu lhes ensinarei o caminho bom e direito. Olha só, Samuel, Velho Testamento, entendeu essa verdade, porque havia sobre ele a responsabilidade de orar, de interceder, não é? Você vê que Samuel, ele foi levantado por Deus como um profeta para a nação de Israel. Foi a resposta de Deus para a nação. Quando Deus quer dar uma resposta para uma nação, para um povo, ele levanta um profeta. A resposta de Deus para Israel foi Samuel. Então, você vê que Samuel, além de profeta, ele também é o quê? Um intercessor. Ele tem sobre si, ele sente sobre si uma responsabilidade, um peso de intercessão que leva ele a clamar pelo povo de Deus. E ele entende isso. Quanto a mim, não deixarei de orar por vocês, pois pelo contrário estaria pecando contra o Senhor. Quando o Espírito Santo traz sobre você um peso de intercessão por alguém, por uma causa, por uma nação, por uma igreja, você deve orar. Se deixe levar por esse peso de intercessão que o próprio Espírito Santo está trazendo sobre a sua vida. E ore, interceda, clame. Se você rejeitar esse peso, se você fingir que não está entendendo que o Espírito Santo está colocando sobre você um peso de intercessão, você vai estar entristecendo o Espírito Santo. Você vai estar em desobediência e você pode estar pecando. Porque o Espírito Santo, ele sabe como falar conosco, ele sabe como trazer impressões. Para algumas pessoas, às vezes a linguagem do Espírito é muito clara, às vezes a pessoa tem uma visão, às vezes a pessoa tem uma revelação, mas às vezes a pessoa tem uma impressão, que também é uma maneira do Espírito se comunicar com você. Eu achei interessante, ontem eu acordei com um peso de intercessão por uma causa, e era interessante que aparentemente não tinha muito sentido porque eu estaria preocupada com aquela situação. Mas eu não deixei passar e estive orando o dia inteiro por aquela situação. Todas as vezes vinha na minha mente aquela pessoa e eu ali, mesmo algumas vezes fazendo as minhas coisas, eu orava: Jesus, guarda ela, protege essa pessoa, vai de encontro à necessidade dela. Queridos, isso é uma linguagem do Espírito Santo. Sabe, seja sensível, não pense que é coisa da sua cabeça. Não, é Deus falando com você. E o profeta Samuel, ele entendeu esse lugar que Deus colocou ele, de intercessor. E abraçou essa causa. Né? Quando a gente pensa no profeta Samuel, pensa nas condições que a nação de Israel estava vivendo naquele período. Quanto eles precisavam de alguém que orasse, que intercedesse por eles. E a gente sabe que o ministério do profeta Samuel foi um ministério bem sucedido.
não é? Nós sabemos que ele foi obediente a Deus. E se você quer ter um ministério bem-sucedido, uma vida bem-sucedida, seja obediente, seja sensível aos comandos do Espírito Santo, honre ao Senhor, ok? Todos os filhos de Deus devem orar uns pelos outros, tomar sobre si essa responsabilidade. Orar uns pelos outros traz um alinhamento entre a circunstância que você está vendo, entre a realidade humana e terrena que você está enxergando, com as realidades e vontades de Deus, com as realidades do céu e a vontade de Deus para a vida daquela pessoa, para a circunstância que aquela pessoa está vivendo e até para a nação por quem nós estamos intercedendo. Então, quando você se coloca nessa brecha, quando você ora, você está trazendo um alinhamento profeticamente através das orações e das intercessões. Ainda não aconteceu, mas vai acontecer. Então ore, clame, interceda. Não finja que não está sentindo esse peso de intercessão que o Espírito Santo está trazendo sobre você. Eu acho tremenda essa frase lá no verso 15, que ele diz assim: de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra. Olha só, que nome é esse que Paulo está falando? Que nome que as famílias tomam sobre si? As famílias no céu e na terra têm sobre si a honra de ter o nome de filhos de Deus. Olha que privilégio. Por causa de Jesus. Depois dele, do que ele fez na cruz do Calvário, eu e você temos a honra de ter sobre nós o nome de filha de Deus, filho de Deus. Isso é um privilégio, gente, isso é uma honra. Anjos e homens, os santos militantes que estão com Deus, são uma família sagrada, unida sob o único Pai em Cristo, o mediador entre céu e terra. O mediador é Jesus, mas o Pai de Jesus Cristo se tornou o meu Pai, o seu Pai. Olha que honra. Talvez você não teve uma boa referência de paternidade, talvez você não teve uma boa referência, um bom modelo de pai terreno. Mas agora você tem o melhor Pai que existe. Você tem o Pai que é soberano. Você tem um Pai que é todo poderoso. Você tem um Pai que é amor, que é justiça, que é graça, que é sabedoria. Esse bom Pai não vai te desamparar nunca. Esse bom Pai nunca vai te deixar na mão. Nunca vai te decepcionar. E você tem sobre si esse privilégio, essa honra de ser chamada filha de Deus ou filho de Deus. Olha que bênção. Por isso, os anjos são chamados de nossos irmãos, filhos de Deus, pela criação, assim como nós somos por adoção. No Velho Testamento, quando você lê as Escrituras, Deus se refere aos anjos como filhos de Deus. Olha só, lá em Jó, você vai ver várias referências, né, de Deus falando disso. Falando os filhos de Deus, né? Os filhos de Deus. Ele estava falando dos anjos, porque nós passamos a ser filhos de Deus através do quê? Através do que Jesus fez na cruz do Calvário. Israel passou a ser filha de Deus quando? A nação passou a ser filha de Deus quando? Quando ela entrou em aliança com Deus, através da aliança que foi estabelecida em Abraão. Então, nós sabemos que as famílias da terra, não é? Elas têm esse privilégio, daqueles que se aliançam com Deus, têm esse privilégio de ser conhecido como filhos de Deus. Em Apocalipse 19:10 diz assim: aí eu me ajoelhei aos pés do anjo para adorá-lo, mas ele me disse: não faça isso, pois eu sou servo de Deus, assim como são você e os seus irmãos que continuam fiéis à verdade revelada por Jesus. Adore a Deus, pois a verdade revelada por Jesus é a mensagem que o Espírito entrega aos profetas. Eu estou lendo uma versão, essa versão é NTLH, uma versão bem simples, bem contemporânea, né? Para que a gente possa entender. Olha só, o anjo disse o que para João? Não adore, se levante, não ajoelhe diante de mim. Eu sou servo de Deus, assim como você, como aqueles que servem
ao Deus Todo-Poderoso. Então, Deus tem famílias lá no céu, Deus tem famílias aqui na terra. Isso é maravilhoso. E em Jó, né, capítulo 38, verso 7, diz assim: quando as estrelas da alva, juntas, alegremente cantavam e rejubilavam todos os filhos de Deus. Quer dizer, onde você estava, Jó? Quando as estrelas da alva, juntas, alegremente cantavam e rejubilavam todos os filhos de Deus? Olha só, ele está falando o quê? Que os anjos, no Velho Testamento, são conhecidos como filhos de Deus. As famílias de Deus. Eu acho isso tão tremendo, tão maravilhoso, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra, né? A gente sabe que Paulo, ele vem aí trabalhando essa questão de judeus e gentios, que somos todos uma só família agora, um só povo, não tem mais divisão, não tem mais separação. E aqui ele fala, né, essa frase no verso 15, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra. Acabou, não tem mais separação, não tem mais divisão, nós somos um em Cristo Jesus. E isso é maravilhoso. Esse termo recebe o nome, deriva sua origem seu nome como filhos de Deus. Ser nomeado e ser um com Deus. Carregar o nome de Deus é pertencer a Deus como seu próprio povo peculiar. Olha que privilégio, que honra. Cristo, quando reconciliou os homens com Deus, uniu-os uns aos outros em uma comunidade divina, quebrando a parede divisória entre judeus e gentios. Assim também ele se une a eles em comunhão com todos aqueles que já atingiram a perfeição no reino de Deus, para a qual a igreja na terra está aspirando. Nós estamos aspirando chegar a esse lugar, mas nós sabemos, os santos, né, que eu creio que já chegaram nessa perfeição aqui humana e que já estão com o Senhor, porque o Senhor já levou, né, como os apóstolos, os profetas, né, são pessoas que a gente sabe que foram aprovadas por Deus, já estão com o Senhor Jesus, já dormiram no Senhor e já estão com Ele. Então, essas pessoas não estão esquecidas, elas também são famílias de Deus, até o cumprimento de todas as coisas. Esse povo, essa nação, esse reino vai ser completo quando todas as coisas forem consumadas. Então, eu e você fazemos parte desse povo, nós fazemos parte desse reino, e isso é maravilhoso. Nós temos sobre nós o nome de filho de Deus, de filha de Deus. Nós somos propriedade particular e peculiar do Senhor. Nós sabemos que Pedro fala disso, né? Nós somos nação santa, povo exclusivo do Senhor. Olha que honra, que privilégio. E voltando agora a falar, né, aqui da oração que ele faz, esse é o objetivo da oração. A expressão fortalecidos com poder significa literalmente tornar-se poderoso através do poder de Deus que o Espírito Santo traz para operar no crente. Para que os crentes fossem fortalecidos espiritualmente, fortes em Deus e em sua fé em Cristo. Essa é a oração dele, que os irmãos fossem fortalecidos, não é? E que eu e você tomamos posse desse poder, dessa graça, para sermos firmes e fortes no Senhor, para operar nos nossos dias o evangelismo, a ministração de cura, de salvação, de libertação sobre a vida dos oprimidos, dos perdidos, daqueles que estão precisando de um socorro. É a igreja que cumpre esse papel. A igreja é as mãos de Jesus, a igreja é os pés de Jesus. O coração da igreja, que sou eu e você, deve pulsar por aquilo que o coração de Jesus pulsa. E o coração de Jesus pulsa pela salvação dos homens, para que eles se arrependam, para que eles tenham um encontro real e verdadeiro com Ele. Então, Paulo ora pela igreja de Éfeso, clamando por um fortalecimento espiritual, para que eles sejam revestidos pelo Espírito Santo e que a fé deles seja firme e constante, que eles sejam arraigados, alicerçados, como um edifício com sólido fundamento. É isso que Deus está construindo em nós. Nós somos casa de Deus, já falei isso aqui em outras lives, né? Nós somos casa de Deus, edifício
santo para a glória de Deus. E os nossos alicerces devem estar fundamentados na palavra, na pessoa de Jesus Cristo. Nós devemos guardar os ensinamentos, a doutrina do Evangelho, não é? Então, essa construção que está sendo feita em nós, ela precisa estar fundamentada, ela precisa ser fortalecida, e é isso que Paulo está orando à igreja de Éfeso, para que os irmãos não desanimem, para que os irmãos não desistam, mas que eles percorram esse caminho de fé e alcance aquilo que Deus tem para eles e seja instrumento de Deus na terra, no lugar onde eles estão inseridos. E é a mesma coisa para mim e para você. Aqui no verso 18, deixa eu ler aqui, vou ler na NVI. Vocês possam, juntamente com todos os santos, compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento. Esse compreender não é só um compreender no intelecto, na mente, é um compreender experimentando, né? Não simplesmente compreender intelectualmente. Eu já dei esse exemplo aqui, eu achei muito interessante quando Deus usou uma serva dele para falar conosco aqui na nossa igreja. Ela usou um exemplo, ela disse que Deus falou assim para ela estava chupando uma manga, e o Senhor falou assim para ela: eu só posso ser compreendido como bom quando as pessoas me experimentam, assim como você está experimentando essa manga. Você só pode saber quanto Deus é bom se você experimentá-lo. E esse compreender que Paulo está falando, para que vocês compreendam com todos os santos a largura, a altura, a profundidade, o comprimento do amor de Cristo, se você experimentar. Esse conhecimento, essa compreensão vem dessa experiência de andar com Jesus, de estar com Jesus, de ouvir Jesus, de obedecer Jesus. Então, Paulo está falando, olha, eu quero que vocês compreendam o amor de Cristo experimentando. E não só na teologia, não só na letra, mas na vivência. E isso é fantástico, gente. Porque o nosso Deus não é um Deus morto, Ele é um Deus vivo, um Deus de relacionamento. Jesus quer se relacionar comigo e com você. Ele quer falar com você, Ele quer te ouvir, Ele quer te responder. É um Deus de relacionamento. E se relacionando com Ele, você vai experimentar a sua bondade, você vai experimentar o quanto Ele é precioso, o quanto que Ele é bom. Então é disso que Paulo está falando, que você compreenda, não só no intelecto. Sei o texto de cor, sei o texto, falo, recito o texto, mas não entendo, mas não vivo o que eu decorei. Não é esse tipo de relacionamento que o Senhor está nos chamando a ter. Ele está nos chamando a ter um relacionamento onde a gente vai experimentar a bondade de Deus. Assim como você tem amigos ou amigas que você fala, vocês trocam ideias, vocês dão risada, vocês choram juntos. É esse tipo de relacionamento que Jesus quer ter conosco. Um relacionamento de intimidade, de comunhão, onde você pode falar, você pode chorar, você pode rir. É isso que o Senhor quer. Conhecer o amor de Cristo é a essência da maior plenitude. Eu falei logo no início da live. 3 coisas que é o objetivo da oração de Paulo para os Efésios. Ser fortalecido espiritualmente, não é? Conhecer e compreender a vontade de Deus e experimentar o amor de Cristo. Saber lidar com o amor. Ser cheio do Espírito Santo e cheio de amor. Porque é o amor que vai mudar toda a nossa história. O amor por Deus vai nos fazer tomar decisões que vai mudar completamente a nossa vida. E o amor que nós liberamos para a vida das outras pessoas vai demonstrar Cristo em nós. Então, conhecer essa altura, essa profundidade, esse comprimento do amor de Cristo é o alvo da igreja. Você já conhece o suficiente? Você já chegou nesse nível que já conhece tudo? Não, nenhum de nós chegamos nesse nível. E eu acredito, viu, que a gente vai passar por essa vida sem conseguir compreender tudo. Mas lá na eternidade nós vamos, como Paulo disse mesmo lá, a carta aos Coríntios lá, nós o conheceremos face a face. E o que hoje nós entendemos profeticamente, nós vamos compreender na essência, profundamente.
Então, o alvo é prosseguir em conhecê-lo, o alvo é prosseguir em alcançar essa profundidade, em alargar, em expandir o nosso conhecimento do amor de Cristo por nós. Toda a plenitude de Deus fala sobre mais que uma experiência, o aspecto da sua verdade e poder, né? Toda a plenitude de Deus, conhecer toda a plenitude de Cristo, fala mais de uma experiência. Então eu creio que humanamente nós estamos limitados por causa da nossa humanidade de conhecer completamente essa plenitude. Mas esse era o desejo de Paulo, que a igreja de Éfeso conhecesse a plenitude do amor de Cristo. E é por isso, eu e você devemos orar isso pelas pessoas, para que elas conheçam a plenitude do amor de Cristo, para que os nossos filhos conheçam a plenitude do amor de Cristo, para que o Senhor alargue o conhecimento deles acerca da pessoa de Jesus, acerca do Espírito Santo. Toda essa verdade aponta para uma espiritualidade ampla, balanceada, equilibrada, através da participação em todas as bênçãos que Deus tem para nós, em todos os recursos e sabedoria de Deus. Quantas coisas nós podemos acessar, quantas verdades, quanto conhecimento, quanta sabedoria nós podemos acessar do amor de Deus para a nossa vida e para a vida de outras pessoas. Qual é o limite disso, gente? Existe um limite? Não existe, porque o nosso Deus, ele é insondável. Por mais que a gente conheça, não conheceremos o suficiente. Precisamos prosseguir em buscar a Deus e conhecê-lo cada vez mais. E no verso 20, que diz assim: ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. A ele seja a glória, na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Bom, isso só é possível porque o Deus a quem servimos é um Deus todo-poderoso. É um Deus onisciente, onipresente. Você vê que não depende de nós, depende dele, né? Para que as coisas aconteçam, depende dele. Nós podemos contar com a bondade dele. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que você tem pedido, do que tudo que você tem pensado. Querido, às vezes nem a nossa fé alcança o que Deus pode fazer por nós e o que Ele faz por nós. Quantas vezes você recebe coisas de Deus e você fala: meu Deus, foi além do que eu imaginava. Nunca na minha vida imaginei que viveria isso. Nunca imaginei que seria dessa forma. Deus foi além do que eu pensava. Nossa, isso só é possível por quê? Porque Ele é esse Deus maravilhoso, porque Ele é esse Deus gracioso, como diz uma amiga, a pastora Helenice, Ele é um Deus grandão, Ele é um Deus que pode todas as coisas. Você pode contar com essa realidade. Quando você clama, quando você pede, quando você precisa de alguma coisa, quando você tem uma necessidade, você pode contar com a grandiosidade de Deus, você pode contar com o bom caráter que Deus tem, para que Ele faça infinitamente mais do que você tem pedido, do que você tem pensado. Querido, talvez você está começando na fé agora, então você não entende esse Deus. Você não entende quanto Ele é capaz de fazer por você. Mas se permita crer, tenha fé, confia e você vai se surpreender. E com o passar dos anos na caminhada com Cristo, você vai ver quantas coisas gloriosas Deus fez por você. Quantas coisas gloriosas Ele pode fazer por você. Então você aí que está com uma dificuldade, está aí numa guerra, numa batalha, buscando algo de Deus, guarde essa palavra no seu coração, confia, porque Ele pode fazer infinitamente mais do que pedimos e do que pensamos. Entendeu? Isso só é possível porque o nosso Deus é um Deus todo-poderoso. Ainda que nós somos cheios de limitações, Deus é todo amor, justiça, sabedoria. E Ele nos honra e responde às nossas necessidades, indo além do que pensamos e pedimos, porque Ele é bom o tempo todo, porque Deus é incomparável.
porque Deus é maravilhoso. Então, queridos, Paulo termina esse capítulo, termina com essa oração, animando os efésios, para que eles possam crer no Deus do impossível, no Deus que pode todas as coisas. Que muitas vezes a nossa limitação, nós fazemos algumas orações e nós somos tão limitados nos nossos pedidos, né? Até porque a gente só enxerga um ângulo, mas Deus está vendo tudo. E aí a gente sabe que o Espírito Santo é o nosso intercessor diante do Pai, que Ele intercede diante do Pai com gemidos inexprimíveis. E o Espírito mostra, fala com o Pai a nossa real necessidade. Muitas vezes nós estamos orando uma coisa, mas a nossa necessidade não é aquilo, a nossa necessidade é outra. E aí o Espírito Santo interpreta isso para o Pai. E o Pai libera as respostas, libera aquilo que a gente precisa, indo além do que a gente estava imaginando. Isso é maravilhoso. Guarde essa palavra no seu coração como uma esperança. E persevera aí na oração. Fica firme, não desanima. Não desiste, né? Não desiste, você está aí clamando, continua clamando e creia que Ele vai fazer infinitamente mais do que você tem pedido, do que você tem pensado. E eu quero encerrar aqui essa live, né? Quero orar por você. Antes quero dizer para você não esquecer de curtir a live assim que eu publicar aqui no Instagram. Vai lá no YouTube, curte também lá. Se você não se inscreveu no meu canal, se inscreve lá no meu canal. Né? As plataformas só entendem que o material é bom quando você curte, quando você comenta, quando você compartilha. Então não esquece, vai lá, comenta. Obrigada aos irmãos que têm ido lá, comentado. O pastor Djalma que sempre vai lá, faz um comentário, curte. Muito obrigada, gente. Deus abençoe. Quero orar por você agora, tá bom? Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos, nós te agradecemos, Senhor, por esta manhã, por esse tempo. Te agradecemos, Senhor, pelas verdades tão maravilhosas da Tua Palavra, por esses tesouros que há na Tua Palavra, Senhor. Que o Senhor continue revelando e ministrando aos nossos corações, Senhor. A live acabou aqui comigo, mas eles vão continuar contigo. Que o Senhor continue falando aos corações deles, que o Senhor continue ministrando aos corações deles, Pai. Ilumina a mente, traz clareza, traz direção, Senhor. Fala com os teus filhos que essas verdades que foram abordadas aqui dentro desse texto de Efésios 3, a partir do verso 14, que elas sejam verdades na nossa vida, que elas se tornem verdades dentro de nós e que elas produzam um fruto que glorifique teu nome. Elas produzam a transformação que é necessária dentro de nós. E também, Senhor, sobre a vida daqueles a quem nós temos orado, que essas verdades sejam reais na vida deles, na vida da nossa família, dos nossos filhos, do nosso cônjuge, da nossa igreja, Senhor. Nós lemos aqui, Senhor, que Samuel entendeu a importância de orar pelo povo de Israel e nós hoje também compreendemos, Senhor, a importância de estar orando uns pelos outros, de estar orando pelo teu povo. Há sobre nós, Senhor, essa responsabilidade, esse peso de intercessão de orar uns pelos outros. Senhor, que cada vez mais nós venhamos ser mais comprometidos com a oração e com a intercessão de uns pelos outros, Pai. Que nós venhamos ter uma aliança com o Senhor de intercessão, Pai. Que o teu Espírito possa contar conosco, que ele possa colocar em nós esse peso de intercessão, que nós venhamos obedecer, entender a sua linguagem e obedecer, Pai, de maneira que o Senhor traga as respostas, de maneira que o Senhor faça infinitamente mais do que temos pedido ou que temos pensado, de maneira que venhamos ser surpreendidos, porque o Senhor nos surpreende sim, não para nos humilhar ou para nos deixar envergonhados diante da nossa limitação, mas o Senhor nos surpreende porque Ele é bom, porque Ele é gracioso e Ele quer se revelar cada vez mais aos nossos corações. Senhor, a Tua palavra também diz que Jó foi abençoado quando orou pelos seus amigos. Senhor, em nome de Jesus, que
que esse chamado venha estar sobre cada um de nós, sobre todos que estão nessa live, os que vão acessar ainda, Senhor, que nós venhamos entender o valor dessas coisas e nos colocar na brecha em favor do outro, Pai, em favor daqueles que precisam, em favor daqueles que nos pedem, em favor daqueles, Paizinho, que nem têm acesso a nós, mas que o Teu Espírito coloque em nós um peso de intercessão, Pai, que nós venhamos nos posicionar com responsabilidade acerca dessa realidade. Em nome de Jesus, Senhor, cobre com teu sangue meus irmãos e as minhas irmãs, dá a eles, Paizinho, um dia abençoado, um dia cheio da tua presença, Senhor, que o teu Espírito se revele cada vez mais ao coração dos meus irmãos, das minhas irmãs. Dá a eles um final de semana abençoado, um final de semana de paz, que a tua graça, que a tua bondade seja sobre a vida deles e sobre a casa deles, para a glória do teu nome, Senhor. Amém e amém. Glória a Deus. Bom dia para quem eu só vi agora. Deus abençoe, gente. Não esquece de curtir, de compartilhar. Olha, quando você está assistindo a live, você pode mandar para alguém aí no aviãozinho a live. Às vezes a pessoa está podendo, ela assiste aí na hora, assiste ao vivo. Tá bom? E se ela não puder ao vivo, ela pode assistir depois também, tá bom? Deus abençoe, bom dia, gente. Que a paz do Senhor Jesus guarde a sua vida, o seu coração. Amém.